Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Severino Ramo, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Todos nós já ouvimos falar nos últimos dias, mas na realidade, o que a Bíblia fala sobre os últimos dias? Essa é uma passagem onde Jesus diz sobre o fim do mundo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Há muitas coisas que não sabemos sobre os últimos dias e o fim do mundo. A coisa mais importante que nós podemos saber sobre os últimos dias é que Jesus voltará para buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Será que eu estou falando para alguns deles? Ou você ainda necessita ter um encontro pessoal com Cristo para entender estas verdades? A palavra de Deus nos fala sobre algumas coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Vão acontecer guerras e desastres naturais, surgirão falsos mestres, alguns abandonarão a fé, alguns cristãos vão morrer pelo Evangelho e etc. Será que você, cristão, está realmente preparado para viver os últimos dias aqui na Terra? Olha, não tenha medo do fim do mundo. Mantenha-se fiel a Deus, porque a sua perseverança será recompensada nos céus. Acredite, a Bíblia não falha, ela é a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre os últimos dias? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Não é isso que nós vemos todos os dias? Os escândalos, e cada um andando de acordo com seu entendimento e suas vil paixões? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os aguardados aguardavam, tudo continua como desde o princípio da criação, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Alguns deles dirão que está demorando demasiadamente. Outros zombarão da própria palavra escrita para desacreditar da palavra pronunciada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que as coisas continuam e estão do mesmo jeito e da mesma maneira de quando tudo começou. Ainda falam que nos últimos dias entenderemos e compreenderemos pela profecia que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Homens serão egoístas, homens serão avarentos, homens serão presunçosos, eles serão arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, eles se tornarão ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, sóbrios, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo eles a aparência da piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se destes também, conforme escrito está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Este é o quadro que nós vemos nesses últimos dias aqui na Terra. Todos estes estão vivendo de acordo com sua vontade. Mas o que a Bíblia diz sobre os sinais dos últimos dias? Os sinais de Deus estão vivos e presentes no meio de nós. Você ainda não se deu conta? Preste atenção. A palavra de Deus
a sua palavra que é anunciada, seu corpo e sangue, que são o nosso alimento, seu reino, que se instalou no meio de nós. Nós, no entanto, muitas vezes somos uma geração má e perversa e não observamos o amor e o cuidado e os avisos que Deus tem nos dado para enfrentarmos os últimos dias aqui na Terra. O que Deus tem nos mostrado como sinal? Sinais de Deus. Sinais são eventos ou experiências que demonstram o poder de Deus. Geralmente são milagrosos. Eles identificam e anunciam grandes eventos, como o nascimento, a morte e a segunda vinda do Salvador. Eles lembram aos filhos de Deus, com eles, as alianças, os propósitos. Que outros sinais dos últimos dias mencionam a Bíblia? A Bíblia diz em Lucas 21, 25 a 26, e não haverá sinais, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Conversas sobre paz e segurança é outro sinal dos últimos dias. E a Bíblia diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estavam dizendo paz e segurança, então eles se acabarão. A Bíblia está nos mostrando que nós devemos ter todo o cuidado para que possamos assim enfrentar esses dias tenebrosos que estão acontecendo e chegando. Essa é a passagem que Jesus afirma, que o reino dos céus será anunciado a todas as gerações. E nós, como servos de Deus, vamos ministrar esta palavra para todo mundo. Há muitas coisas que não sabemos sobre os últimos dias e o fim do mundo, mas Jesus está às portas. Tudo indica que esta geração será contemplada justamente com as suas promessas. Fiquem firmes e vamos olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Do seu amigo e pastor Severino do Ramo, Ministério Até Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Até a próxima, na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor.